Bom, quando a gente fala da via da absorção pelo trato respiratório, essas partículas elas podem ser absorvidas nessas diferentes regiões, mas a gente também precisa avaliar que quando se trata de toxicocinética, não existe um caminho certo, não existe um caminho correto. Então, essa substância, esse produto tóxico, ele pode ter diferentes caminhos a percorrer. Da mesma forma que ele pode ser absorvido, ele também pode entrar e sair sem interagir com esse organismo vivo. Então, existe uma eliminação que acontece pela via respiratória também. Essa eliminação, ela também é diferente de acordo com o tamanho dessa partícula. Para aquelas partículas que possuem esse tamanho mais elevado, ou seja, partículas maiores, essa remoção ela é feita por meio de processos mecânicos. Então é quando a gente espirra, quando a gente tosse, ou até mesmo a limpeza, né, introduzindo o dedo no nariz. É uma forma que a gente tem para eliminar esses produtos tóxicos. Outra forma também de eliminação, só que agora avaliando aquelas partículas de tamanho intermediário, acontece por meio do muco que a gente produz. Então, o nosso trato respiratório ele é revestido com células ciliadas que são produtoras de muco. E esse muco, ele promove essa limpeza desses produtos tóxicos. Então, ele expulsa para fora essas substâncias. Essa propriedade, ela não é particular só das partículas tóxicas intermediárias, mas também daquelas menores, né? Então, partículas menores também podem ser removidas por meio da produção desse muco. Já também em relação a esses diferentes tamanhos, né, de produtos tóxicos devido à sua eliminação, existe uma forma de remoção que é por meio do sistema linfático, que vai apresentar células de defesas que são reconhecidas como macrófagos. Os macrófagos eles têm essa função de fazer a limpeza de substâncias tóxicas que entram por essa via respiratória. Então, novamente, a via respiratória ela é uma importante via de entrada para esses produtos tóxicos. Ela facilita, por conta das suas características, essa absorção. Então, é um detalhe que a gente chama a atenção quando a gente discute essas intoxicações, né? Então, a via introdutória, inalatória, ela se destaca por conta dessas características. Bom, quando a gente conta para vocês todo esse contexto histórico da toxicologia, eu disse o seguinte, olha, o homem, antigamente, para obter a caça, ou seja, a carne, ele pegava flechas, misturava ali substâncias tóxicas provenientes da planta e, assim, o animal, ao receber essa flechada, ele vinha a óbito. E aí eu pergunto para vocês, né, como que esse homem, esse mesmo homem, né, que matava esse animal com essa flecha envenenada, ele pode comer essa carne porque o animal morreu. E como que ele vai comer essa carne e ele não sofre nenhum tipo de reação adversa? Por que ele não morre também? Então, essa curiosidade nos leva justamente às particularidades da via gastrointestinal. Então, essas substâncias que a gente ingere, elas podem sim sofrerem modificações de acordo com as suas características químicas, né, as propriedades químicas. E nesse fato em particular, o que acontece o animal ele recebeu o veneno pelo músculo. Então, esse veneno que era, por exemplo, a cicuta, matava por uma paralisia nesses músculos, né? Ele parava de respirar, o diafragma é um músculo que é responsável por esse processo de contração e esse animal acabava vindo a óbito. O homem, ao fazer a ingestão desse mesmo produto, né? E a gente tem, por exemplo, o curare, é uma substância que quando é ingerida pela via inalatória, ela é ionizada e essa ionização impede a sua absorção pelo trato oral. Então é por isso que esse indivíduo ele comia essa carne e não morria, porque a via de introdução estava sendo diferente. Um recebeu a substância tóxica pelo músculo e o outro fez a ingestão desse produto pela via oral. Então aqui na via oral
a ionização ela vai dificultar essa absorção e isso pode fazer com que esse indivíduo ele não manifeste essas reações tóxicas, né, essa intoxicação. E aqui, quando a gente fala de substâncias sendo absorvidas, ou seja, entrando para dentro desse organismo, existem duas regiões que vai permitir essa absorção. O estômago, ele consegue absorver, embora seja em pequenas quantidades, e essa absorção maior das substâncias acontece a nível intestinal. Então, o nosso intestino que vai fazer com que esses produtos sejam absorvidos. E é justamente por conta da característica das células intestinais. Então, são células que têm uma alta vascularização e isso facilita a penetração dessas substâncias tóxicas. Bom, quando a gente fala também do trato digestivo, dessa via oral, é importante ressaltar um fenômeno que acontece, que a gente chama de ciclo enterohepático. O que é esse ciclo enterohepático? Aqui, entero é de intestino e hepático é de fígado. Eu vou falar para vocês, mas já antecipando um pouquinho essa ideia, quando a gente fala de eliminação, precisa haver essa metabolização, que é aquela transformação enzimática que acontece com os produtos tóxicos. Tudo bem, o fígado ele vai ter essa participação maior nesse processo de alteração, de modificação dessas substâncias, e ele encaminha esse produto agora para o intestino, para ser eliminado pelas fezes juntamente com a bile. Quando essa substância ela chega no intestino, ali existe um repertório de micro-organismos benéficos que a gente chama de microbiota. Então, o nosso corpo ele pode ter ali a presença desses micro-organismos que facilita diversos processos no nosso corpo. Por exemplo, a absorção de vitaminas, impede micro-organismos patogênicos, né, de invadirem o nosso corpo. Então, a gente tem uma microbiota que ela tem essa característica defensiva. Mas essa mesma microbiota intestinal, ela pode fazer com que essas substâncias elas permaneçam por mais tempo no nosso corpo. Um exemplo que eu trago para vocês é o que acontece com os anticoncepcionais. Então, o anticoncepcional, ele consegue fazer ali a sua ação, que é evitar essa concepção, né? Justamente porque ele, quando entra nesse organismo, ele passa por uma metabolização no fígado, ele chega ali no intestino com o intuito de ser eliminado, mas ele encontra com essa microbiota intestinal. E essa microbiota, ela transforma ele na sua característica lipossolúvel novamente. Lembra lá do que eu disse para vocês? Toda substância lipossolúvel, ela tem facilidade de ser absorvida. E isso faz com que esse medicamento ele permaneça por mais tempo dentro desse corpo. Ao invés dele ser eliminado, né, porque ele já estava pronto para ir ali juntamente com as fezes, ele é reabsorvido e ele permanece mais tempo no corpo, certo? Isso não é uma característica só dos anticoncepcionais, existem outros tipos de substâncias, não só medicamentos que podem sofrer essa ação do ciclo enterohepático. E aí é que está um problema, né, quando a gente fala, por exemplo, do uso de antibióticos e anticoncepcionais. Por que o antibiótico pode cortar o efeito do anticoncepcional? Justamente porque esse medicamento ele age de forma indistinta, né? Então, ele pode até mesmo matar essa microbiota intestinal que faz com que o anticoncepcional ela tenha essa ação contraceptiva, né? Bom, também falando dessas particularidades do intestino, a gente tem a acidez promovida pelo estômago, né, que está ali com o ácido clorídrico, que é uma substância que faz com que esse órgão ele tenha uma certa acidez. Essa acidez ela pode modificar essas substâncias que passam ali pelo estômago, fazendo com que elas possam ser tanto ativadas quanto elas podem ser destruídas. Um exemplo é que o veneno da cobra, por exemplo, ele pode ser hidrolisado, né, por conta dessa alteração de pH. Não só venenos provenientes de cobras, mas outros tipos de produtos que estejam
tem a presença de substâncias como os nitratos, que podem ser transformados em nitritos e faz com que a gente tenha uma certa ativação dentro do nosso corpo. Quando a gente fala também dessa via, é importante dizer alguns critérios que podem influenciar nesse aspecto da absorção. E entre eles, a gente tem o retardamento do esvaziamento gástrico. Eu gosto muito de citar um exemplo que fica fácil para a gente observar esse efeito por meio da ingestão da bebida alcoólica, né? Então, uma das recomendações é, quando você for fazer o uso de substâncias alcoólicas, coma antes. É uma dica que todo mundo passa. O que é verdadeiro, porque quando o estômago nosso está cheio com alimentos, ele retarda a absorção intestinal. E é por isso que a gente não consegue absorver tanto esse álcool quando a gente come antes. E se a gente não está absorvendo muito, lembra lá do conceito de dose e resposta. Então, eu também não tenho um efeito, né, acontecendo ali. E aí a gente consegue ter um equilíbrio ali desse nível de embriaguez provocada pelo etanol. Isso acontece de uma forma geral também, né? É só um exemplo aqui que a gente pode colocar em relação ao etanol. No nosso intestino, a gente também tem proteínas. Nós temos ali toda uma estrutura responsável por fazer a absorção e transporte de metais. Os metais, eles são classificados de acordo com as suas características. Existem alguns metais que eles são essenciais para a nossa sobrevivência, porque as nossas reações biológicas dependem da existência desses metais. Ferro. O ferro é um componente presente na hemoglobina, que é uma molécula que faz o transporte de oxigênio e CO2 no nosso corpo. É um metal, então a gente precisa ingerir esse ferro. E é o intestino que vai ser responsável por fazer essa absorção do ferro por meio dos alimentos que a gente ingere. Então, eu tenho todo um transporte especializado para fazer essa absorção desses metais. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho esses metais essenciais, né, para a minha sobrevivência, para o funcionamento das células, existe também alguns metais que são tóxicos, né, que eles mimetizam muito essas características desses metais essenciais e eles acabam usando esses mesmos transportadores para favorecer a sua entrada. Então, é que acontece, por exemplo, com o chumbo, que é um metal tóxico e que pode ficar armazenado no nosso corpo durante 27 anos. Imagine vocês, a gente vai armazenando lá nos nossos ossos o chumbo durante 27 anos. Na verdade, ele está sempre ali presente no nosso organismo. Então, essa intoxicação crônica provocada pelo chumbo vai manifestar, por exemplo, dor de cabeça, cólicas abdominais, pode alterar esse funcionamento intestinal e fica muito até difícil a gente atribuir essas intoxicações provocadas por esses metais, né? Porque eles estão presentes nos nossos alimentos, a gente está ingerindo constantemente, são sintomas que passam despercebidos. E nesse mesmo processo de absorção desses metais que acontece no nosso intestino, por conta de todo essas células, de todas essas proteínas especializadas, nós temos algumas substâncias que podem interferir nessa absorção. Então, aqui a gente tem o leite, por exemplo. Tem um mito, né? Aquela receita meio que de vó. Você está intoxicado? Toma um leite, né? Que ajuda. Cuidado! Porque nem sempre isso é verdadeiro. No caso do chumbo, que é um metal tóxico, quando a gente utiliza o leite para impedir essa intoxicação, na verdade a gente só aumenta. Então ele vai ser mais absorvido, a sua concentração vai ser maior nesse organismo e, consequentemente, o seu efeito também será maior. Existem outras vias, né, mas que elas não são utilizadas dentro dessa via de exposição corriqueira, ou seja, comum no nosso dia a dia. São mais afins mesmo de pesquisa, da parte da toxicologia experimental. Na distribuição, eu preciso levar em consideração que é justamente a corrente sanguínea,
e o sistema linfático que irá fazer essa distribuição. E os órgãos que primeiramente recebem essa substância tóxicas são os órgãos mais irrigados. Eles estão recebendo ali primeiramente justamente por conta da irrigação, da quantidade de capilares, de vasos ali existentes. Mas isso não significa dizer que o produto tóxico ele irá ficar ali ou ele causará o dano somente ali. Vai depender muito da sua afinidade. Então, nós temos tecidos que são menos irrigados, por exemplo, o nosso dente, o nosso osso, a unha, que elas acabam armazenando também essas substâncias tóxicas. Com o passar do tempo, esses produtos eles deslocam desses órgãos mais irrigados e eles passam a se depositar nesses órgãos menos irrigados. Novamente, nós temos o chumbo. No início, se a gente fosse fazer uma avaliação da quantidade, uma dosagem do chumbo nesse indivíduo que se expôs a esse metal, ele estaria concentrado principalmente naquele órgão mais irrigado, por exemplo, o fígado. Com o passar do tempo, se a gente fosse fazer essa mesma avaliação, a grande maioria desse metal ele estaria localizado lá no osso. Nesse parâmetro, é importante a gente avaliar o volume de distribuição. Então, o que é esse volume de distribuição? É a extensão de distribuição de uma substância. Quanto maior for o volume de distribuição, significa dizer que grande parte desse agente tóxico ele está sendo distribuído nesse organismo e uma pequena fração ficará retida ali na corrente sanguínea. Então, a maior parte foi distribuída nos tecidos, nos órgãos e uma pequena concentração ficou confinada ali na corrente sanguínea. O contrário, ou seja, um volume de distribuição menor, significa dizer que grande parte da substância tóxica, ou xenobiótico, ela irá permanecer na corrente sanguínea. E nessa questão de distribuição, já que acontece por meio da corrente sanguínea, é preciso a gente lembrar que nessa corrente sanguínea não tem só as hemácias, existem proteínas, existe um líquido ali, né, que a gente chama de plasma, existem moléculas orgânicas e inorgânicas dispersas. E quando a gente fala dessas proteínas plasmáticas, ou seja, proteínas que estão nesse plasma, elas acabam se interagindo em algum momento com essas substâncias tóxicas. E toda substância tóxica ligada a uma proteína plasmática tem uma dificuldade para ser absorvida. Então, é um fator que vai interferir nessa toxicocinética, a ligação com proteínas plasmáticas. Ou seja, não vai absorver. Se não está absorvendo, o efeito tóxico não está acontecendo. Só consegue ser absorvido aquela parte do produto tóxico que não está ligada a essas proteínas plasmáticas. Então, tudo que altera essa homeostase, esse comportamento, vai interferir também no destino da toxicocinética. Por exemplo, nós temos algumas doenças hepáticas que elas alteram esse teor, essa quantidade de proteínas plasmáticas. Então, vamos supor que a gente tenha uma baixa concentração de proteínas plasmáticas. A pessoa foi exposta a esse produto tóxico e ele está livre para ser absorvido. Foi bem absorvido, foi bem distribuído, vai chegar no sítio de afinidade e vai provocar um efeito tóxico. O mesmo pode acontecer quando a gente tem um problema renal. O problema renal, ele faz com que aquele produto que deveria estar sendo eliminado, por exemplo, pela urina, ele se acumule nesse organismo. Então, ali, ele passa a interagir com esse organismo e vai gerar um certo dano. Não só isso, a interação medicamentosa também. Quando eu faço uso de uma medicação, é muito frequente que, ao fazer um exame, ao fazer uma consulta, o que é avaliado? Você faz o uso de medicamentos? Se sim, qual? Por quê? Essa interação medicamentosa pode fazer com que haja uma competição entre esses medicamentos. Se esses medicamentos eles tiverem a mesma afinidade por uma proteína plasmática,
ninguém se liga a ela. Então agora os dois estão livres para serem absorvidos. E quando a gente prescreve o medicamento, a gente já ajusta aquela concentração que vai ficar disponível para provocar o efeito terapêutico, levando em consideração que parte dela não foi absorvida. Então aqui, essa não interação com essas proteínas plasmáticas por meio dessa competição entre esses dois, faz com que a dosagem de absorção seja maior. Agora, aquele medicamento, ele está em uma concentração mais elevada, ele deixa de ter o efeito terapêutico e ele pode ser tóxico por conta da dosagem. Bom, e aí a gente chega na parte do metabolismo, que é a biotransformação. Aqui são várias vias, né, que podem acontecer para provocar essa transformação das substâncias. O fato é, essa transformação ela acontece por enzimas e proteínas, e os principais órgãos que executam essa transformação é o fígado. É o único? Não. Nós temos, por exemplo, os rins, pulmão, medula óssea, placenta. Então não é o único, mas é o principal. Bom, a finalidade da biotransformação é muito simples, embora o processo ele seja um pouco complexo por conta justamente da dinâmica aqui. A finalidade é pegar aquele produto que está na sua característica lipossolúvel e transformá-lo em algo hidrossolúvel. Só isso? Sim. Então, a finalidade da biotransformação é tornar a molécula mais hidrossolúvel. Por quê? Gente, toda substância hidrossolúvel, ela tem dificuldade sim para ser absorvida, mas ela tem facilidade para ser eliminada. Então, é o detalhe que é importante a gente aprender. Vamos lá. Hidrossolúvel é uma substância que tem dificuldade para ser absorvida, mas tem uma facilidade para ser eliminada. O contrário, uma substância lipossolúvel, ela tem facilidade para ser absorvida, mas ela tem dificuldade para ser eliminada. Então, ela fica mais tempo no organismo. Lembra lá do exemplo do anticoncepcional? Por que ele fica mais tempo no organismo? Porque ele se transformou em lipossolúvel novamente e ele foi reabsorvido. Bom, a biotransformação ela pode ser dividida em duas fases. Na fase 1, que a gente tem reações de oxidação, redução e hidrólise. E a gente tem uma fase 2, que pode ser diferentes tipos de alterações que acontecem, seja ligação com o grupo glicoronil, ligação com o grupo sulfato, metil, acetil, ligação com alguns tripeptídeos, né, que a gente chama de glutationa ou aminoácidos. A grande questão é que, independente dessa fase, o que está acontecendo com a substância é se tornar hidrofílica ou hidrossolúvel, para que ela consiga ser eliminada. Não é um fator dependente, então não necessariamente precisa passar pela fase 1 e depois ir para a fase 2. Essa substância ela pode sofrer só reações de fase 2 ou só reações de fase 1. O que vale chamar atenção é que na fase 1, geralmente essas modificações, esses grupos que são inseridos nessa molécula, faz com que essa substância ela possa se tornar mais tóxica. Então, esses grupamentos inseridos, ele pode conferir uma certa toxicidade para a substância. Bom, como geralmente a grande maioria dessas substâncias, além de passar por essa fase 1, passa por essa fase 2, na fase 2 a gente tem cofatores sendo sintetizados por enzimas, né, que chama-se sintetases, e esses cofatores sendo transferidos para aqueles grupamentos que o xenobiótico adquiriu na fase 1. E essa transferência ela é feita por enzimas que a gente chama de transferase. Então, ase significa dizer enzima e o prefixo a função. Sintetase, sintetiza. Transferase, transfere. Aqui, o que pode estar sendo sintetizado ou transferido são diferentes componentes. Grupo glicoronil, sulfato, metil, acetilação ou conjugação com alguns aminoácidos.
As reações de fase 2, elas têm características de inativar aquelas substâncias que foram ativadas na fase 1. Então, é um passo muito importante, mas lembre, não é necessariamente dependente. Ressalto a importância de algumas enzimas aqui, justamente porque vai afetar nesse desfecho da toxicocinética. Então, nas reações de fase 2, que a gente chama de glicoronidação, existe uma enzima, glicoroniltransferase. É uma transferase que faz a transferência do grupo glicoronil. Os recém-nascidos, eles são desprovidos dessa enzima. Isso significa dizer que eles são mais vulneráveis, eles são mais susceptíveis às intoxicações. É por isso que a gente tem um cuidado maior, né, com esses recém-nascidos, porque metabolicamente eles são imaturos ainda. E essa imaturidade, ela é conferida principalmente por essas reações de glicoronidação. São as principais reações que acontecem em mamíferos para metabolizar esses compostos tóxicos. Bom, também lá na acetilação, que é uma reação de fase 2, nós temos uma enzima que recebe o nome de N-acetiltransferase. É uma transferase que transfere o grupo acetil. Ela confere também essas diferenças nesses organismos. Por quê? Dependendo da raça, hoje, por meio desses conhecimentos bioquímicos, a gente sabe que a forma de funcionamento dessa enzima deixa o indivíduo mais susceptível a desenvolver patologias como câncer do que outros. É o que acontece com os orientais e pessoas brancas. Por conta de um funcionamento enzimático dessa enzima mais acelerado, os orientais, eles possuem uma característica menor, uma tendência menor de desenvolver cânceres por exposição a alguns medicamentos do que as pessoas brancas. E essa mesma enzima, ela não está presente, por exemplo, em alguns animais, como os cães. E é por isso que os cães, eles são incapazes, por exemplo, de biotransformar algumas substâncias, né? Então, tem que ter um cuidado aí a mais em relação a isso. Bom, um detalhe importante também, que é válido destacar nessa fase 2, é a conjugação com a glutationa. Então, a conjugação com a glutationa ela é importante porque alguns medicamentos, como o paracetamol, que está ali no ranking entre os medicamentos que mais provocam intoxicações, danos, problemas patológicos, por conta justamente do fácil acesso que essas pessoas têm a esse medicamento, é um medicamento que ele sofre reações de fase 1, como oxidação, redução, mas que também ele pode passar por essa conjugação com a glutationa, que é muito importante para inativar esse paracetamol. Então, o paracetamol, quando ele é biotransformado, ele pode ser ativado nessa fase 1. Quando a gente fala de ativação desses compostos tóxicos, significa dizer que, por mais que eles estejam se transformando na sua forma hidrossolúvel, ele está se tornando mais tóxico do que ele já era. É possível isso? Sim. Embora a finalidade seja benéfica, que seja eliminar, essa modificação ela pode tornar o produto mais tóxico. E é o que acontece com esse medicamento. Então, para evitar esse tipo de processo, ele passa por uma segunda fase, que a gente chama de conjugação com a glutationa. A glutationa é um tripeptídeo. E esse tripeptídeo, formado pelos aminoácidos de glicina, cisteína e ácido glutâmico, inativa esse medicamento, esse metabólito, na verdade, né? E ele não causa nenhum prejuízo. Mas vamos supor que o indivíduo ele está com condições nutricionais muito carentes. Então, ele está com uma dieta muito pobre em aminoácidos, em proteínas. Então, é importante que a gente tenha essa ideia em mente, né? Que o estado nutricional ele pode afetar, influenciar nesse quadro de intoxicação. Nesse caso específico, se o indivíduo faz o uso dessa medicação em jejum ou ele está com uma dieta muito pobre em proteínas, ele pode ser intoxicado
podendo gerar até um câncer hepático, um problema hepático, porque o medicamento ele não vai ser inativado nessa segunda fase, ele retorna para o fígado mais agressivo e ali ele chega causando danos ao DNA, às proteínas, aos lipídios, que conferem justamente o surgimento desse processo maligno. Bom, então, novamente, só para finalizar essa ideia, existem alguns fatores que modificam essa biotransformação, assim como o percurso desse agente tóxico, o estado nutricional e patológico. Então, se eu tenho algum comprometimento hepático, renal, isso vai fazer com que esse indivíduo possa ser mais intoxicado. Essa questão nutricional também interfere. A questão da idade, por conta dessas diferenças nas respostas bioquímicas. O fundo genético, porque é ele que vai determinar as proteínas, o funcionamento dessas proteínas, né? Então, o produto gênico do nosso material genético são as proteínas e as enzimas, né? Então, ele acaba tendo um controle influenciando também nesse aspecto da intoxicação. E a indução ou inibição enzimática, que pode ser adquirida pelo uso de medicamentos, pela exposição, por exemplo, o álcool, ele funciona principalmente como um indutor enzimático. E ele age em cima de um complexo muito importante para essa biotransformação, que é o citocromo P450. Então, ele aumenta essa capacidade de biotransformação do citocromo P450. Então, ele interfere nessas medicações. É por isso que, dependendo do tipo de medicamento, a gente recomenda, olha, não faça o uso de bebida alcoólica e o uso dessa medicação ao mesmo tempo, porque o álcool é um indutor enzimático, principalmente, embora ele também tenha uma função inibitora, dependendo do tempo de uso e de contato com essas substâncias. Bom, a toxicocinética, ela pode ter essa plasticidade, ou seja, esses diferentes caminhos, né, que a substância tóxica pode percorrer nesse indivíduo. Então, o produto pode ser, a substância tóxica ela pode ser absorvida, biotransformada e eliminada. A substância tóxica ela pode ser absorvida, biotransformada, interagir com as estruturas moleculares desse indivíduo e resultar no dano. A substância tóxica pode ser absorvida e não ser metabolizada e já ser eliminada. Então, são vários percursos diferentes que traz toda essa dinâmica para a toxicocinética. E chegando no passo final, a gente tem a eliminação. Então, agora, esse produto, que principalmente, né, a parcela de absorção dessa substância tóxica, ela precisa ser metabolizada. Agora ela vai ser eliminada. E a gente tem diferentes vias para essa eliminação. Urina, principalmente, fezes, suor, leite, saliva, o ar que a gente exala. Então, são diferentes fontes. E essa eliminação é importante porque está reduzindo, está diminuindo a disponibilidade dessas substâncias tóxicas no organismo, impedindo a sua interação, impedindo o surgimento do dano. A excreção urinária, ela pode ser influenciada, né, por mecanismos de filtração, reabsorção e secreção tubular. Nas fezes, a gente precisa lembrar que existe o ciclo enterohepático que pode influenciar nessa eliminação aqui. Então, chegou juntamente com a bile para ser eliminado pelas fezes, mas sofreu toda aquela ação da microbiota intestinal e acabou sendo absorvido. O leite, né? Então, por isso que a mãe, ela precisa ter um cuidado durante o período de amamentação, porque existem produtos tóxicos sendo eliminados pelo leite e isso acaba sendo um contaminante para essa criança. E não só a mãe, né? Mas a gente tem também vários produtos como leite de origem animal, né? E que acaba sendo também uma fonte de contaminação que a gente tem com esses produtos tóxicos. Bom, o suor, a saliva também. E a gente tem a excreção ou eliminação pulmonar. Na eliminação pulmonar, esses produtos tóxicos, eles estão sendo eliminados pelo ar que a gente exala.
É uma forma que a gente tem de determinar, por exemplo, se o indivíduo fez a ingestão ou não de bebidas alcoólicas. Então, existe o bafômetro. Esse álcool está sendo eliminado de forma inalterada e por meio de um dispositivo a gente consegue fazer essa determinação.